A pandemia do novo coronavírus mudou hábitos e rotinas. Muitos contatos e interações, como aulas, reuniões de trabalho e até encontros sociais, estão acontecendo à distância, de forma virtual. A Universidade Federal de São Carlos realizou uma série de lives para dar apoio aos professores da UFSCar e as palestras acabaram atraindo docentes de outras instituições. No programa de hoje, nós vamos conversar com Maria Angélica do Carmo Zanotto, da Secretaria de Educação à Distância da Universidade de São Carlos. Olá, Maria Angélica. Olá, Roberta. Obrigada. Grata. Na verdade, nós estamos até aqui protagonizando um exemplo disso, né? Que o programa é um dos mais antigos da TV Senado, mas assim, há mais de 20 anos toda a vida foi realizado lá no estúdio da TV Senado. E agora estamos aqui à distância e, inclusive, abre oportunidades, né? Você está aí bem distante, né? Longe de Brasília, e nós conseguimos fazer aqui esse programa, né? Isso, então, Roberta, eu acho que essas interações, elas estão sendo, né, aquilo que sempre foi uma característica da EAD, né, momentos síncronos, foi uma prática, era uma prática das aulas à distância existirem momentos síncronos, que é esses momentos em tempos reais, né, em que as pessoas se reúnem em um lugar e conversam. E o que a gente vê, o que era uma prática de EAD, ela se tornou assim, vertiginosamente uma prática praticamente para todas as modalidades, né? Então, e com a facilidade da expansão da internet, das ferramentas que estão disponíveis, realmente foi aquilo que era antes mais para o uso social, algumas coisas assim, no ensino agora a gente está com toda essa possibilidade de usar, né, esses encontros para justamente fazer aquilo que é o mais importante, conexões, né, as conexões de toda a ordem, conversas, coisas que não dão para ser conversadas por e-mail, e aqui fica mais fácil essa interação. E eu achei curioso essa observação de vocês, né, que vocês criaram essas palestras para os professores da própria universidade, mas aí vocês viram que atraiu gente de outros lugares, outras instituições, né? Não sei até se de outros meios, se até gente que nem era professor também, talvez. Isso. Na verdade, assim, se a gente puder fazer assim, existem muitos usos para essas lives, né? As que a gente está propondo são lives estruturadas em torno de conteúdos. Então, essa é uma das possibilidades que a gente tem, né, pedagógicas, em que a gente pode fazer esses formatos, mas apresentam conteúdo, alguma coisa que esclareça ou que venha tirar dúvidas. Então, elas têm temas, né? Elas são temáticas. E há um planejamento para toda essa produção de uma sessão desse tipo, trazendo pessoas com conhecimento, e aí depois abre-se para conversa, para o bate-papo, para tirar dúvidas. Muitas coisas a gente não consegue resolver porque ela tem um limite de tempo, então as pessoas procuram conversar nos dois canais que existem numa live, né? Então, que é o chat por escrito, muita gente escreve, e aí uma boa prática, Roberta, é sempre ter alguém apoiando na administração, diria assim, no acompanhamento de quem vai preferindo escrever do que quem vai preferindo falar, né? Porque aí depois a gente começa a perceber que a organização dessas lives e quanto maior o número de pessoas, o número de interações pode ficar um pouco reduzido, porque nem todo mundo consegue falar, né? Então, são essa organização que a gente fez num momento de abrir um momento síncrono para que os professores, mesmo por escrito, pudessem colocar suas dúvidas pontuais em relação a um tema tratado. E isso foi assim, foi bem exitosa essa nossa iniciativa. As lives elas já eram um apoio para uma sala
virtual, mas uma sala virtual em que você também tem que conversar por escrito, aquelas coisas assim. Então, o momento da fala, ele traz mesmo essa proximidade, né? Essa ideia de que eu estou junto e a noção de presença fica ressignificada, né? Eu não tenho dúvidas que estamos juntos aqui, não é? Sim, com certeza, né? Assim, Isso. Essa resposta imediata que a gente Sim. tem, né? Que a gente até já tem há muito tempo, digamos, pelo telefone, mas assim, quando a gente vê também o rosto da pessoa, isso traz uma aproximação ainda maior. E esse formato de tela, né, também quebra aquela ideia das transmissões de TV que são um para todos, em que as interações não acontecem, e aqui a gente conversa, né, e é isso que quebra um paradigma também desses novos tempos em relação a essa configuração de interações entre professores e alunos, no nosso caso, né, que se trata mais especificamente das relações de aprendizagem, que embora nós estejamos falando com professores, também ali é um processo de formação de professores, né? Então, agora, existe Sim. também um risco, né, essa interatividade, essa coisa de duas mãos, né, porque enquanto como a senhora citou, né, assim, uma transmissão de televisão, ou às vezes, né, assim, uma palestra expositiva, né, assim, a pessoa consegue marcar o tempo, ter ali, seguir uma previsão, e aí no momento que você abre para essa interação, ainda mais agora que está todo mundo confinando em casa, às vezes é um momento, ai, que saudade, poxa, tô te vendo, nossa, seu cabelo cresceu, né, assim, e acaba saindo um pouco do foco. Esse é um dos riscos? Sim. Nós organizamos um material em que a gente disponibilizamos para os professores. Essas webconferências, tradicionalmente, elas podem ser usadas para várias coisas. Então, elas têm dinâmicas, né? Então, elas podem ser, por exemplo, para abertura e fechamento de uma disciplina, pode ser para uma defesa de tese, uma defesa de dissertações, pode ser para exposição de conteúdos mesmo, pode ser, por exemplo, trazer uma entrevista para um contexto de sala de aula, então, como se recebesse alguém de fora para falar. Um professor pode partilhar a tela e fazer alguma demonstração. Então, existem várias dinâmicas que podem ser utilizadas, mas para tudo isso, Roberta, é preciso planejamento, sim. E aí, neste planejamento, está o planejamento da interação que os participantes terão entre si. Então, aquele que organiza, né, no caso o professor, ele precisa mandar com antecedência para as pessoas, olha, nós faremos uma dinâmica do seguinte modo, em 10 minutos a gente vai fazer a exposição, em 15 minutos vocês serão divididos em grupos para discutir, enfim, é preciso sim organizar essa conversa e é lógico que essa conversa informal, ela pode acontecer sim antes do momento, né? É muito interessante que nós marcamos os nossos horários, mas há pessoas que chegam com 30 minutos de antecedência. Então, quase que reproduz aquilo que acontece no momento presencial, em que as pessoas chegam antes e ficam batendo papo. Né? Então, é possível também você deixar esses momentos de interação mais informal acontecerem antes e depois da dinâmica prevista, porque as pessoas gostam mesmo. Ai, como é que você está? Isso faz parte do convívio e das boas relações, né? Isso não é excluído do processo ensino-aprendizagem, mas para que aquele momento, né, e é difícil. A gente hoje também conta com algumas situações de tecnologia, por exemplo, quedas de internet. Então, é preciso aproveitar bem o momento dessa interação pela webconferência, por videoconferências, né? Depois a gente pode explicar um pouquinho a diferença entre essas duas. Então, tudo é possível, sim. Mesmo a conversa informal é importante. E a dinâmica bem planejada de uma sala de aula, ela também será frutífera e todo mundo aproveitando aquilo que está sendo proposto nessa reunião síncrona.
Uma dica que eu encontrei assim, de definir um objetivo com relação ao resultado, assim, a entrega, e não o assunto. Né? Por exemplo, assim, né? O objetivo que você quer alcançar e não só um tema. A senhora concorda? Isso é uma boa... Isso, nós temos, assim, sugerido aos professores, muitas vezes, assim, tem acontecido o seguinte, Roberta, nessa ideia de que, já que eu não posso dar aula presencial, eu vou fazer um encontro síncrono para substituir a aula presencial, muitos professores começam a exigir presença do aluno. E aí a gente tem um problema sério, porque nem todo mundo consegue. Às vezes há problemas de conexões sérios das internets locais, né? Então, o que a gente sugere sempre é assim, sim, há um planejamento de uma aula, há um objetivo a ser alcançado, mas quando é necessário que a verificação desse objetivo que foi cumprido, a gente sugere aos professores e proponentes que criem uma atividade adicional. Por exemplo, os alunos enviarão uma síntese daquela aula, por escrito, ou algum resumo, ou alguma coisa do que foi a compreensão da temática. Então, aí ele alcança o objetivo que ele está se propondo com aquela live, com aquela reunião síncrona. Né? Ele provavelmente, aí é necessário que haja o recurso da gravação junto, para quem não pôde participar também poder usufruir do conteúdo disponibilizado, né? E o professor consegue, então, dessa forma, juntar uma mídia, né, que é essa mídia oral, escrita, apresentando um conteúdo, e o aluno faz uma reflexão sobre aquele conteúdo, sim. Então, essa a orientação que a gente tem procurado dar aos nossos professores para não tornar a aula síncrona uma obrigatoriedade ou uma substituição da aula presencial. Não sei se isso responde a sua pergunta. Sim, porque é importante sempre levar em conta que essas tecnologias, né, apesar de muito boas, às vezes elas falham, né? E nem todo mundo tem um acesso igual, inclusive. Sim, a gente pode criar barreiras, né? Barreiras à participação quando a gente faz exigências de uma ordem desse tipo, né? Num contexto em que a gente tem que flexibilizar. Nós temos que flexibilizar, sim, criar alternativas, né? E dar modos de que todo mundo chegue numa sala de aprendizagem, né? E alcance um objetivo de aprendizagem ao longo de um período de tempo. Agora, a senhora falou uma coisa interessante com relação à transferência da aula, que era presencial para o virtual. Eu observo, por exemplo, o meu filho que está no ensino fundamental ainda, já está há algum tempo, né, tendo essas aulas à distância, que os professores foram, inclusive, se adaptando, adaptando o método da aula, que no começo parece que eles queriam mesmo transferir tudo o que se fazia na escola para a aula virtual, e não funcionava. Para começar, não tinha tempo hábil, porque o tempo rende menos, não funciona da mesma forma. Sim. Né? Então, essa adaptação é necessária, não é? Sim, é necessária, né? Eu acho que nesse primeiro momento a gente ouviu coisas assim muito, muito difíceis de tentativas. Foram tentativas, experimentações dos professores, né? Até, nós vamos ter que ficar 3 horas no Google Meet com crianças de 7 anos. Isso todas com o microfone aberto, né? A gente teve situações, Roberto, muito interessantes, né? Porque essas crianças, elas são mais ligadas na tecnologia, então conseguiram mutar o microfone da professora, que de fato precisou chamar um técnico para resolver um problema, né? Aquelas brincadeiras, né? Aquelas brincadeiras que eles fazem. Também dá para fazer virtualmente. Sim, dá para fazer, as crianças conseguem fazer, né? Então, foi uma situação assim, que a gente conta, imagina o desespero da professora com o microfone mutado, né, e os alunos ali, polvorosos. Mas existem, sim, o desconhecimento da melhor uso
desse recurso, porque isso aqui é um recurso, né? Ele se complementa com outras coisas, né? Então, na EAD é muito usual isso. O encontro síncrono, ele faz parte de um planejamento de outras coisas que os alunos têm que fazer. Então, eles têm que interagir num fórum, eles têm que entregar uma tarefa, interagir com o material de estudos, e isso, então, assim, você propõe um desenho da interação, um flow, né, alguma coisa que durante a semana o aluno tenha que fazer pequenos passos, e o encontro síncrono, ele pode ser usado tanto para tirar as dúvidas daquilo que foi feito antes, quanto para abrir um novo conteúdo. Então, são formas de planejar o ensino por meio dessas tecnologias. Então, eu acho que cada vez mais, e a ideia nossa na SEAD, ou pelo menos de todas as universidades que estão se vendo, né, nessa situação, é fazer orientações de melhores dinâmicas, de melhores usos, de melhores práticas, né? Existem, por exemplo, as webquests que já são antigas e que são ótimas, que os alunos conseguem fazer buscas na internet e compartilhar entre si, fazer as apresentações, né? Uma outra coisa também, Roberta, muito importante, essa ideia de que como essa tecnologia de transmissão, ela é bem, já, vamos dizer assim, todo mundo tem acesso a um Google Meet, ou a um Zoom, ou a um Hangout. O aluno também é produtor de conteúdo, então ele pode não mais entregar uma tarefa, ele pode produzir um vídeo, ele pode produzir enfim, um documentário que você, olha, professor, a minha relação com o conteúdo é essa, numa outra linguagem, na linguagem audiovisual agora, não mais escrita. Então, são conhecimentos que precisam chegar ao professor, né? A gente brinca assim, mas isso é muita teoria, então, e o professor sempre, mas como é que eu faço? E a ideia mesmo das lives e de criar outros conteúdos é assim, olha, é uma sugestão, você pode fazer assim, que testa. Então, é trazer mesmo mão na massa para o professor e sugerir, né? Que ele, não havendo receita, né? Mas que ele possa, a partir de uma primeira experimentação, fazer as suas experimentações, né? Criar, vai fazer variações. Explica para a gente qual é a diferença que você tinha mencionado entre a webconferência e a videoconferência. Sim, isso é uma ideia que às vezes a gente vê essa sinonímia, né? Videoconferência, webconferência. As videoconferências, por dizer assim, elas são as mães, né? Elas foram criadas lá nos anos 80, então eram aquelas transmissões que exigem aparelhagem própria. Então, elas são aparelhagem cara, então elas são transmissões quase que como dois estúdios de televisão se conversando. Então, ela exige uma aparelhagem própria, redes dedicadas, o custo é alto. Então, as organizações possuem, sim, os seus sistemas de videoconferências, que eles são mais fechados, mais restritos, né? E o que a gente faz agora, com todo esse processo de democratização da internet, assim, nós estamos fazendo webconferências, que são conferências web, conferências transmitidas via internet e cuja partilhamento de todo tipo de mídia, escrita, visual, auditiva, é feita por essa rede. E aí a conexão é um pouco diferente. Então, nas videoconferências, você tem altíssima qualidade de transmissão. E na webconferência, você sempre está sujeito às capacidades de internet de quem está oferecendo ou quem está acessando. E isso é um pouco o que acaba tornando essas oscilações e não permite hoje ainda, diante do contexto de internet que a gente tem no Brasil, contar muito com essa transmissão como parte dos seus processos de ensino-aprendizagem. Então, assim, às vezes marca-se uma conversa e ela não acontece. Ela tem que ser transferida porque houve impedimentos das sobrecarga de servidor, sobrecarga de rede.
Ainda mais nesse momento que está todo mundo usando muito, né? Assim, aí realmente está muito demandada, né, a rede. Sim. E isso também, assim, tem uma questão, assim, da quantidade de pessoas usando, né? Assim, nós aqui, por exemplo, estamos nós duas conectadas, o estúdio da TV Senado também está conectado. Sim. Tem uma qualidade até razoável até agora, mas quando é uma aula com muita gente, 50 alunos, digamos, aí já prejudica mais também essa conexão, né? Isso. Existem existem já estudos, Roberta, mostrando assim, quer dizer, essa interação mais próxima, ela é diretamente proporcional ao número reduzido de participantes numa aula, né? Por isso que o professor precisa pensar nesse planejamento, o quanto de voz, o quanto de interação vai ser permitido acontecer naquele tempo em que ele tem para fazer aquela organização de conteúdo. Muitas vezes é mais exitoso fazer várias pequenas sessões com um grupo menor do que uma grande sessão com muitos alunos, porque isso aumenta a distância psicológica, vamos dizer assim, que é um termo usado por pesquisadores, chamam de distância transacional, né? Essa distância que eu tenho em relação ao meu interlocutor. Então, essas programações que precisam ser experimentadas pelos professores. O que funciona mais? Será que uma grande aula para 300, 400? Ou pequenas interações em grupos menores, de 30, de 20, em que todos possam, em algum momento, levantar a mão, fazer uma pergunta imediata, né? Então, isso é parte de planejamento, sim. É possível você fazer essas organizações dentro de um planejamento pedagógico de uso. Agora, a gente tem falado aqui, né, assim, a senhora tem falado mais sobre as aulas, porque é, né, a prática, a Universidade de São Carlos, mas a verdade é que isso se transfere, muitas dessas sugestões, dessas dicas podem ser aproveitadas também em reuniões de trabalho ou mesmo até em reuniões sociais, como está todo mundo em casa, né, reunião de família, né, se tiver todo mundo falando ao mesmo tempo, às vezes quando não é só, né, se querem tomar uma decisão para alguma coisa, não sei, como vamos comemorar o aniversário da vovó, né? Se você não tiver um foco também não funciona, se não souber, cada um quiser usar uma ferramenta diferente, ninguém testou antes, nada também vai dar certo, né? É muito importante, Roberto, porque o que não sei se você percebe isso, mas eu acho que de modo geral, a gente tem percebido. Reuniões muito confusas, e muita gente falando, e sem alguém para ser aquele que é o organizador, o timekeeper, né, aquele que vai manter os tempos, ela dá uma sobrecarga cognitiva e ela se torna muito cansativa, porque são muitos aspectos a prestar atenção, né? E aí você realmente é mais cansaço do que propriamente uma reunião, né? Então, e aí isso eu falo nas reuniões de trabalho, e mais agora que você sai de uma, entra em outra, sai de uma, entra em outra reunião. Então, se não tiver foco, né, se não tiver assim, a pauta conhecida com antecedência, a forma exatamente isso, a gente está agora no próximo momento vendo a necessidade de criar assim como existe algumas regrinhas de conversação que a gente chama de etiqueta, né? Aquelas já conhecidas, não digite em caixa alta para não parecer que você está gritando, não abuse de emoticons. A gente está começando a criar ver a necessidade de fazer algumas regulações que não são necessariamente regras, mas seriam assim, como aproveitar melhor os momentos síncronos, né? Então, questões simples assim, deixe o microfone desligado enquanto você não está falando, espere a sua vez, levante a mão para falar. Vai precisar que as pessoas reorganizem as suas formas de interação. Isso a gente está percebendo que para o bem de todos, né? Porque o cansaço é muito grande depois de uma reunião que todo mundo
falou, e aí como que a gente resume, né? E se tiver alguém registrando ou fazendo uma pauta ou uma ata, pronto, aí a gente não chega a lugar nenhum mesmo. É inócuo, né? É inócuo usar um recurso para não avançarmos naquilo que seria exatamente interagir, comunicar, ter ideia, resolver um problema. Certo. E hoje aqui nessa nossa reunião, a timekeeper sou eu, e infelizmente o nosso tempo acabou, então muito vai grata. ter que encerrar. Eu agradeço muito a sua participação, foram boas dicas. Isso. Muito grata, a gente fica à disposição, se necessário for, e agradecemos a oportunidade de trazer um pouco desse conteúdo e do trabalho que nós vamos fazendo na UFSCar. Okay. E eu agradeço também a você que nos assiste. E essa entrevista já está disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também no canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer alguma sugestão, mande um e-mail para a Ouvidoria do Senado no endereço ouvidoria@senado.leg.br. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.